Salve, salve, boa noite para vocês. Estou começando aqui a transmissão aqui na página Vlog de Esquerda. Tem um conteúdo que eu creio que é relevante eu estar lendo e dando opinião em relação a esse conteúdo, que é sobre... Pera aí. O rumo ao desconhecido, endividamento mundial, crise monetária e colapso capitalista. Bom, eu vou ler isso aqui, vou comentar a respeito disso, que é o agravamento da crise capitalista, ao mesmo tempo que talvez isso possa servir via rede para gerar um senso crítico na militância, né? Enfim, no pessoal, na camada média que geralmente acessa a internet, sobre esse artigo que foi lançado dia 23 no site da Boitempo, melhor dizendo, no blog da Boitempo, e eu creio que é necessário eu estar comentando e colaborando com esse artigo, ao mesmo tempo dando opiniões pessoais sobre as implicações disso e o conteúdo em si, certo? Vamos lá, eu creio que possivelmente aí o áudio deve estar funcionando e vocês me escutando. Deixa eu só confirmar aqui. Tá funcionando. Então vamos lá. No coração do capitalismo mundial está desenvolvendo não apenas uma crise gigantesca graças ao patamar de endividamento alcançado, mas também uma incalculável crash imobiliário e acionário. A crise que se avizinha deve ser uma espécie de síntese monstruosa de todos os grandes colapsos da história. É porque as crises que houveram antes eram cíclicas e o capital arrumou suas formas de expansão e de acumulação no seu processo de expansão. Tem um outro nome também que eu me esqueci aqui, mas enfim. A diferença que você tem com a crise de 2008 é que atualmente os estados eles estão falidos para poder cobrir um rombo desse, porque o neoliberalismo é assim, né? Ele privatiza os lucros e socializa os prejuízos, certo? Só que não é socializado os meios de produção e mantém a sociedade de classes e acumulação via propriedade privada dos meios de produção. Bom, é o artigo aqui do Murilo Lima Botelho, tá? Como esse artigo que me chegou, quer dizer, chegou a mim, e eu considerei que seria pertinente eu estar lendo esse artigo, né, fazendo aqui esse monólogo, ao mesmo tempo opinando sobre o artigo. E depois tem um outro eixo que eu vou colocar aqui no final, que é sobre a Terceira Guerra, que também é pertinente, associado e diametralmente paralelo, né, diretamente paralelo ao conteúdo disso aqui, tá? Se inscreve aí no canal do YouTube, meu canal no YouTube, tá aí o link aí na descrição do vídeo aí no Facebook. Se inscreve na página, certo? Vamos ampliar um coletivo via rede com uma proposta de um programa de transição, né, um programa de ruptura com o Estado burguês e a tomada do Estado burguês, sem a lógica, sem a cooptação do reformismo, dos setores da esquerda, que aplicam uma lógica de conciliação de classe e de um impacto menor ao capitalismo, tá? Para uma propositiva realmente mais avançada nesse sentido, nesse aspecto revolucionário e anticapitalista, para poder ser discutido em hangout, a público mesmo, chamar ali os quadros, a militância, e a gente discutir via rede para que isso sirva como uma extensão à vida real e a disputa material fora da internet. Tá? Apenas a internet e o YouTube ele é uma disputa ideológica, né, para agitação e propaganda, certo? Mas a disputa real, a real luta de classes, né, ela está ocorrendo na rua, a grosso modo. Tá? Então vamos lá. Nas últimas semanas, um alarme soou entre os mercados emergentes. Suas moedas sofreram uma súbita desvalorização frente ao dólar. Os especialistas à disposição rapidamente tentaram explicar o fenômeno por meio de um suposto aquecimento da economia norte-americana e de uma crescente divergência entre a faixa de juros. Um pequeno detalhe aqui. O neoliberalismo nos olhos dos outros é refresco, certo? Então os Estados Unidos têm uma dívida pública muito grande, mas ele compensa, o termo não é bem indexa, ele indexa o lastro da moeda, que aliás não tem lastro, né, que perdeu o lastro de ouro lá nos anos 70,
na dívida pública americana. E aí tem a moeda que serve como moeda de troca entre os países, como comércio, etc., que no caso aí é o dólar. Tanto que alguns países tentaram aí se tornar independentes do dólar, exemplo até Gaddafi e a Líbia, e viu no que deu, né? Foi lá o imperialismo com o ISIS, etc. e tal. Bom, então a passagem econômica mundial está tomada por montanhas de dívidas, o nível superou recordes históricos porque a própria economia está há décadas amparada em um endividamento sistêmico. Quer dizer, o capital está se realizando na dívida pública dos países, na especulação financeira e não na produção, no capital e, enfim, trabalho. Tá? Mas agora o acúmulo de tensões impõe limites à continuidade dessa dinâmica, o que deve levar a uma dramática ruptura, ou uma WWII, né, que no caso aí seria o tema aqui do próximo quadro aqui, que eu vou pegar um eixo rápido aqui. Até o momento, tudo foi parte da lógica do capitalismo em crise, que no caso antes eram as crises cíclicas, né, de expansão da base monetária. Agora é uma crise estrutural devido, enfim, ao capital financeiro, à financiarização do capital, as novas formas de relação de produção e enfim. Quando a superacumulação de capital deixou de ser cíclica e se tornou crônica, quer dizer, estrutural, as transformações da microeletrônica levaram a uma reorganização dos processos produtivos sem inovação correspondente dos produtos e a produção se ampliou de modo autônomo diante do emprego de força de trabalho. O crédito farto tornou-se a necessidade essencial. Então, voltando aqui 2006 no United States. O capitalismo ele tem que manter suas taxas crescentes, né? Ele tem que manter crescendo sempre e ao mesmo passo que ele é um sistema de acumulação. Só que aí você tem uma superprodução, quer dizer, você não tem o trabalho, o valor se realizando a produção e o consumo, mas o capitalista precisa manter sua lógica de acumulação. O que o capitalista faz lá em 2006 que levou ao problema lá da crise creditícia e da crise imobiliária 2006, 2008. Ele oferece crédito. Quer dizer, você não tem pessoas que estão inseridas no sistema de exploração de mercado. No entanto, o capitalista precisa vender, né? O capitalista, melhor dizendo, precisa vender, precisa acumular e etc. e tal. Então oferece crédito, oferece as hipotecas subprimes. Tá? E aí, prosseguindo aqui, o crédito tornou-se fácil, tornou-se uma medida essencial, o desemprego estrutural e excesso das mercadorias em quase todos os setores representaram mercados em contração. Esse desemprego estrutural está aí até hoje. E isso é referente à crise estrutural do capitalismo. Mas a economia capitalista, como se sabe, só funciona num sentido inverso. É preciso vender cada vez mais mercadorias para que o fogo do capital nunca se apague. Essa evidente sinuca de bico só pode ser resolvida por meio do crédito, para enfrentar o poder de compra em declínio, mercadorias sobrando nas prateleiras ou depósitos gastos cada vez maiores com infraestrutura produtiva. Foi preciso multiplicar o dinheiro em circulação. Aí vem a questão do moeda fiduciária, tem outro negócio também dos bancos também, que eles replicam o valor monetário que eles têm, que eu esqueci o termo aqui, o termo bancário que é utilizado lá, enfim, reservas fracionadas, acho que é esse o nome, mas isso aqui não vem ao caso, quer dizer, vem, mas vem e não vem. Mas prosseguindo. A era do capitalismo em crise e também do crédito abundante. O aparente contrassenso é, na verdade, o corolário lógico de uma sociedade lógica. Ó, gente, meu erro aqui de leitura aqui não liga não, hein? Com o capitalismo altamente desenvolvido, quer dizer, a quarta revolução industrial veio a primeira ali com a máquina a vapor, segunda, terceira com a robotização ali nos anos 70, 80 e agora a quarta com produção aditiva, impressoras 3D, nanotecnologia, inteligência artificial, internet das coisas e por aí vai. Voltando aqui porque eu perdi o eixo aqui. Quanto mais mercadorias inundam os mercados, menos trabalho é utilizado para produzi-las e menor era a possibilidade, portanto, de serem adquiridas. Por isso, quanto mais limitada for a capacidade de consumo mundial, mais é preciso elevar a circulação de dinheiro pelo sistema para simular o poder de aquisição ausente.
Na verdade, nessa crise de superprodução, e isso houve também, que levou aí a Segunda Guerra e a Primeira Guerra, é o seguinte, aí eu entraria no caso no tema da próxima questão aqui, da próxima pauta, que o capitalismo ele precisa de guerra, ele precisa destruir o avanço das forças materiais produtivas para reconstruir e retroceder historicamente o patamar de avanço dessas forças materiais produtivas. É feito isso na forma de guerra, quer dizer, vem um avião, joga bomba lá na fábrica, joga bomba na infraestrutura que a cidade tem, setor de água, energia, etc. Né? E aí, enfim, aí o país, a cidade tem que adquirir, fazer uma dívida com a FMI, né? Ou então com o Sock Shield, né? Que foi na Segunda Guerra. E aí vai reconstruir. Né? Pra você ver como é que funciona, né? Tem que explicar dessa forma, como é que é o negócio. Aí voltando aqui. Isso só é difícil de compreender para aqueles que insistem em tomar a riqueza capitalista imediatamente como disponibilidade de recursos monetários. Desse ângulo obtuso, até uma acumulação de dívidas pode parecer uma acumulação de capital. Sem dúvida que, do ponto de vista isolado e completamente individualizado, a riqueza pode ser expressa imediatamente como uma disponibilidade de dinheiro. Riqueza também pode ser um construto social em relação os recursos e a capacidade produtiva que uma dada sociedade tem, certo? O desenvolvimento das suas materiais e as formas de transformação da matéria, né? Enfim, objetos, serviços e mercadoria, dinheiro, no caso da estrutura capitalista atual. Entretanto, como um todo, o ato de compra é um mero contraponto de uma venda, porque você tem esfera de circulação, que é a esfera do consumo, e você tem esfera de produção e aí a lógica de distribuição, mas enfim. Todo mecanismo de circulação de dinheiro está atrelado a um processo global de produção e circulação de mercadorias. Entre elas, e dessa mercadoria especial, o dinheiro, né? Dinheiro, valor de troca. Para ser compreendido na sua forma social, de um ponto de vista mediado, o dinheiro pode ser desassociado aos processos de produção das mercadorias. O dinheiro podia representar, de modo individual, uma parte da riqueza socialmente produzida porque guardava em seu corpo uma parte dessa substância formal do modo de produção. Tá? Então, você tem um modo de produção, uma indústria, né, que no caso é um meio de produção, dependendo do avanço técnico aí da indústria, se é máquina a vapor, se é energia elétrica, se é robótica, etc. E aí o valor. A riqueza estava sintetizada na mercadoria e dinheiro disponível, embora o seu uso pudesse ser impulsionado e mediar a circulação de várias mercadorias, aceleração da rotação. Sempre existiu alguma proporção entre riqueza efetiva produzível e a massa monetária disponível, ainda que não fosse idêntica e direta. Aí vem a questão da financiarização do capital. Com a ampliação vertiginosa da produtividade, gigantesca estrutura produtiva desenvolvida no pós-guerra e a oferta mundial de mercadorias originadas de centenas de países, a própria capacidade monetária de espalhar a riqueza social foi perdida. O artigo vinculado que mantinha o dinheiro preso ao mundo das mercadorias foi rompido e as formas monetárias se desvincularam dos seus laços metálicos. Quer dizer, nos anos 70, o lastro da moeda, quer dizer, não é bem o termo fidélio, né? Tinha uma nomenclatura lá na moeda lá do olho que tudo vê, que era esse dólar está associado a Deus, uma coisa assim, eu não estou me lembrado aqui. Mas essa associação com a moeda ter um lastro no ouro, né? No ouro, na prata, sei lá o que, essa vinculação ela se perdeu. Grosso modo, o que está lastreando, no caso do imperialismo, o dólar é o petrodólar. Tá? Isso assim, a grosso modo, mas tem outras questões aí que complicariam essa definição, mas eu não vou entrar nisso aqui. O fim do padrão dólar-ouro foi o resultado de uma sociedade que, por assim dizer, tornou-se rica, que não podia mais exprimir toda a sua abundância em uma única mercadoria padrão. O mundo inundado de riquezas não é mais capaz de passar pelo buraco da agulha do dinheiro ainda ancorado no mundo das mercadorias. Nenhum padrão monetário, por mais amplo que fosse, seria capaz de espalhar a riqueza desenvolvida
pela interação global das cadeias produtivas. O rompimento do padrão dólar-ouro imposto unilateralmente pelos Estados Unidos no início da década de 70 não foi por isso um árbitro imperialista que buscava enquadrar o resto do mundo e sua dinâmica financeira como quer uma certa interpretação conspiratória sobre o sistema financeiro. Eu gosto dessa interpretação conspiratória, tá? Eu não descarto não, mas tudo bem. É verdade que o resultado desse ato foi uma manutenção de uma dinâmica monetária que manteve o dólar como moeda hegemônica, portanto aprofundou a sujeição mundial às variações automáticas ou políticas dessa moeda. As cínicas palavras de Milton Friedman, os Estados Unidos devem afirmar que um dólar vale $1 e os outros países, se quiserem, determinarão o valor do dólar na sua própria moeda. A atitude Yankee foi uma necessidade estrutural que, revelada aqui no capitalismo, tal como numa figura hegeliana, o ponto mais elevado de desenvolvimento correspondia ao início de sua decadência. A elevada produtividade alcançada tornava o processo de produção, como dito, gradativamente autônomo diante dos processos de trabalho e processos produtivos sintetizados cada vez menos valores das mercadorias. Com isso, era rompida a própria relação entre a substância social da riqueza, o valor e a representação dessa riqueza na superfície do mercado. Bom, eu estou lendo isso aqui ao vivo, mas às vezes eu me perco aqui na leitura aqui. Então isso aqui está ao vivo, isso aqui não é gravado. Tá? Então as falhas que tiver de leitura, de português, vai ficar aí. Tá? Eu não vou editar isso aqui. E aí, engasgou aqui, perdeu aqui o singular, plural, né, concordância verbal, a vírgula. Eu não vou. Eu vou ler aqui, enfim. Tá, mas de qualquer forma está aí no vídeo aí também, o texto aí também, ó. E o link está aí na descrição. O link desse artigo, ele está aí na descrição desse vídeo aqui no Facebook. Prosseguindo. Com isso, era rompida a própria relação entre a substância social da riqueza, o valor e a representação dessa riqueza na superfície do mercado, o dinheiro. O capitalismo tornou-se vítima de seu próprio sucesso. Quer dizer, o capitalismo tem suas próprias contradições. Tá? E o mundo abundante de mercadorias tornava-se cada vez menos capaz de reproduzir em termos ampliados, pois sua substância essencial escasseava. Que a capacidade de consumo também. Então, por exemplo, vamos pegar uma outra comparação. O mundo, né, que me parece que tem 7, 8 bilhões de habitantes, se não me falha a memória, ele tem condições de produzir alimento para todo cidadão que está na Terra. Só que sobre a lógica capitalista, você vai ter um problema distributivo. Tá? Então, de um lado, você vai ter um país rico e desenvolvido, como o imperialismo Yankee, onde você tem pessoas obesas, você tem descarte de comida. Foi lá no McDonald's, sei lá o que lá, do coisa lá, e comeu hambúrguer, não gostou e jogou metade fora e foi pro lixo. Quer dizer, recurso, energia quilocalorias, recurso de produção foi desperdiçado ali, né, e não houve uma lógica de distribuição. Enquanto você tem países, né, países aí subdesenvolvidos, onde você tem problemas faméricos, né, problemas de alimentação, devido à lógica capitalista global. Tá? Porque a gente está num mundo que opera pela lógica do mercado e do sistema capitalista. Tá? Não é uma nova ordem social socialista ainda. No entanto, tal como acidentado que não consegue mais andar sem muletas, mesmo recuperando, a sociedade amparada no mercado, reificada pela mercadoria, toma como imperativa a continuidade de um sistema que já não justifica mais. E talvez isso aqui entre na questão da alienação do fetichismo da mercadoria. Por isso passou a criar o dinheiro independentemente do fundamento substancial que lhe sustentava. Um mundo cada vez menos valor tornou-se, paradoxalmente, um mundo com mais dinheiro. O capital fictício, uma forma até então utilizada em momentos específicos da dinâmica econômica para obter atalhos em investimento de longo prazo. Servir de amparo às necessidades infraestruturais, déficit, spending, ou como mecanismo especulativo no auge do ciclo econômico. Tornou-se agora parte essencial da dinâmica econômica. Já não mais uma forma derivada, automatizada
e secundária do capital. O capitalismo de crise passou a produzir capital fictício como marca passo da reprodução econômica, que deixou de ser pautada na acumulação de capital, com fundamentos na valorização, e passou a se guiar pela acumulação monetária, capitalização. Com o fim do padrão dólar-ouro, o sistema de crédito se aprimorou em todos os níveis, desde as formas estatais de endividamento, títulos soberanos, passando pelos mercados de ações e obrigações com a sua rede de derivativos cambiais e mercados secundários, até chegar nas várias formas de financiamento do cidadão comum. O mundo assenta-se há cerca de meio século numa complexa teia de créditos sistemáticos, dívidas, obrigações e alavancagem. O capital fictício ergueu-se um pouco mais o mundo através da multiplicação desavergonhada do dinheiro sem fundamento na mobilização de mercadorias. Por esses recursos simulados, criou a impressão, amparada no materialismo vulgar de sua sociedade, de que tudo ainda funcionava. Robert Coase, um texto de 1986, só agora publicado no Brasil, apresentou pela primeira vez a teoria sistemática da crise estrutural do capitalismo. Isso na época lá da terceira revolução industrial, tá? Restabelecendo o nexo essencial entre a teoria do valor e a teoria monetária para apresentar a dessustentabilização da moeda. O último cordão umbilical com padrão ouro foi cortado no início dos anos 70 com o abandono do sistema Bretton Woods. Ou seja, também o dólar, como dinheiro mundial, foi finalmente desassociado do padrão ouro. Mas isso não significa senão a sucessiva superação do dinheiro como mercadoria, pois a massa de papel dinheiro emitida sem cobertura em ouro não possui mais realmente qualquer substância de valor, com exceção de uma negligenciável quantidade de trabalho em relação ao papel dinheiro criado. Isso se aplica universalmente ao papel dinheiro e, portanto, também ao dinheiro que existe apenas de forma puramente contábil, em especial para a criação de dinheiro do nada, de um modo fantástico e puramente jurídico, como os direitos de sangue especiais que podem circular apenas entre bancos centrais. Todavia, o desaparecimento da substância do valor do dinheiro reflete apenas a tendência do completo desaparecimento do valor, isto é, o fato de que a produção material ultrapassou os limites do valor. É valor do valor, né? É exatamente isso. O mundo da riqueza material abundante, determinado por uma medida de riqueza substancial cada vez mais estreita valor, teve que passar e pautar a circulação de bens e serviços por uma representação fictícia da razão social. Numa configuração dessa, quando a própria moeda já não tem nada que lhe sustente, toda a dívida representa ela mesma uma forma monetária, um complexo aparato de mercadorias de segunda ordem. Ernest Lulhoff se ergueu ao lado da mera multiplicação das moedas correntes, ampliando ainda mais a ilusão da riqueza. Hoje se mede um banco não pela quantidade de depósitos que tem, mas pela obrigação que possui de terceiros na forma de títulos, promessas e pagamentos. São os pacotes aí, até que levou aí a questão do problema lá do subprime no imperialismo, né? Os pacotes aí A, mais seguro, menos seguro, enfim. Assim ocorreu em 2007. A crise do subprime alastreou-se como um incêndio em um campo seco porque a riqueza financeira estava baseada em obrigações de pagamentos futuros, CDOs, não sei como é que se pronuncia, Debit Obligations, adquiridas no mercado secundário de hipotecas. Os ativos eram, em realidade, passivos. As dívidas eram tomadas como capital. Mero crédito simulado era sinônimo de riqueza. E tudo no estômago da circulação podia ser convertido em moeda e parecer temporariamente como riqueza disponível ao consumo e ao investimento, até mesmo a periferia do capitalismo,
que, segundo alguns, sofre de escassez de capital. Foi inundada por liquidez, o que estimulou o crédito e pode simular uma integração social de consumo. O lulismo foi parte integrante dessa conjuntura forrada por capital fictício. Quando explodiu a crise subprime, primeiro vieram abaixo as economias centrais. No momento imediato após a bolha imobiliária arrebentar, depois as crises periféricas, quando a bolha das commodities também esvaziou. 10 anos depois, a imprensa, os economistas e os políticos, principalmente no centro do capitalismo, acreditavam numa recuperação dos Estados Unidos, o que explicaria a fuga de investimentos principalmente para o dólar. Mas não é possível confiar nisso. A superação da crise de 2007 e 2008 foi obtida através de uma ampliação ainda mais violenta do capital fictício em toda a economia capitalista. O envelhecimento de liquidez em determinados mercados ou a contração de crédito em uma parte do planeta. Imediatamente após o colapso dos mercados financeiros, foram compensados largamente pela aceleração do endividamento em todo o resto do mundo e mesmo pela multiplicação de dívidas pré-existentes. Apesar do rebaixamento generalizado das taxas de juros na última década, com a inédita temporada de juros reais negativos que serviu para alastrar ainda mais o dinheiro barato por vários setores econômicos. Um levantamento recente publicado pelo Bloomberg indica um endividamento total correspondente a 317% do PIB mundial em 2017, algo em torno de 237 trilhões de dólares, um crescimento de 40% em 10 anos. O ponto mais débil dessa estrutura mundial de endividamento sistemático está, evidentemente, nos mercados emergentes. O México, de 2007 a 2014, ampliou seu endividamento total em cerca de 30%. A África do Sul ampliou sua dívida em 19%, a Turquia em 28%, o Chile em 35%. A Argentina, que tinha reduzido seu endividamento público com o casal Kirchner, por meio de moratórias e troca de empréstimos de altos juros por juros baixos, ampliou freneticamente os empréstimos com Macri, aumentou em 20% a dívida pública nacional, principalmente em dólar, o que deixa o país vulnerável. Há poucas semanas, um acordo com o FMI de mais de 50 bilhões de dólares foi anunciado para cumprir as despesas do Estado. No geral, as dívidas públicas e privadas dos países periféricos estão mais elevadas do que qualquer momento anterior, superando em muito momento crítico da década perdida em promoção com o PIB. No cume de todo esse processo entre os países emergentes está a China, responsável, segundo o FMI, por 40% de endividamento mundial no período de 2007 a 2014, tentando contornar o colapso do mercado consumidor norte-americano após a crise subprime. O colosso, quer dizer, só um pequeno corte aqui. O principal mercado consumidor da China é os Estados Unidos. Tá? Por outro lado, a dívida pública, os títulos podres americanos da moeda americana, quem compra boa parte deles é a China. Então é como se fosse uma mão lavando a outra. Né? Um depende do outro, mas prosseguindo aqui. Oriental iniciou o pesado investimento em infraestrutura que ampliou 85% das dívidas totais do país nesse período. Este gigantesco conjunto de obras que alcançou um recorde de investimentos de quase 50% do PIB em 2012. Pode, assim como critério, fato, injetando no mercado financeiro mundial, puxar temporariamente outras economias nacionais emergentes. Aqui se encontra uma das causas da recente corrida ao dólar. Quanto às taxas de juros, estavam baixíssimas ou até mesmo negativas. Essas economias periféricas se endividaram de modo inconsequente, muitas vezes baseada numa teoria desenvolvimentista requentada, esperando que as infraestruturas criadas pudessem compensar dívidas contraídas, até então baratas. A maior parte desse investimento foi muito mais voltado aos setores exportadores do que propriamente a criação do mercado interno ou a produção industrial substancial. O que, evidentemente, apesar de todas as aspirações keynesianas e da esquerda, lembrando, só um pequeno detalhe aqui. Para alguns, o Keynes é considerado de esquerda. Tá? O Keynes, na verdade, ele tenta adotar, grosso modo, medidas anticíclicas, tá? Para evitar o colapso do sistema capitalista. Então, ele tenta manter o sistema capitalista com as suas contradições, tentando adotar medidas anticíclicas. Tá? Então, é um contra-revolucionário, logo está à direita. Aí que está o problema da definição de esquerda e direita. Tá?
para pós-91, o keynesianismo, que aliás boa parte das esquerdas pragmaticamente adotam, é considerado esquerda. Mas o que o keynesianismo, que aliás já está esgotado, tenta aplicar são medidas para reformar o sistema capitalista de exploração sem levar à sua superação e à sua destruição. Tá? Então essa é a problemática de silogias, de termos, né, que boa parte dos intelectuais... Há intelectuais marxistas que estudaram e entenderam Marx, mas que são pragmáticos e são keynesianos. Eles não são anticapitalistas, enfim. É uma problemática, mas eu não vou entrar nessa seara por enquanto, não. Já não fazia sentido frente ao crescimento sem emprego, jobless growth, da economia avançada pela inútil tentativa de concorrer com baratos produtos industrializados exportados por China, Índia, Coreia. Pequeno detalhe que a China não fabrica hoje, não é só Xing Ling não, tá? Ela avançou a capacitação dos seus trabalhadores e as forças materiais produtivas. Então não é só Xing Ling não. Assim como os menos iludidos com o desenvolvimento. Só outro detalhe também. Na divisão internacional do trabalho, a China, em relação aos anos 90 e... 80 nem tanto, mas 90 e a década passada, ela elevou muito a valoração do trabalho lá, a nível da divisão internacional do trabalho. Tá? Um pequeno detalhe. Iludidos com o neodesenvolvimentismo e suas ideológicas variações, confiam que os empréstimos poderiam ser saldados com preços crescentes das commodities exportadas, principalmente tendo como destino a China. Muitos investidores e bancos de países centrais confiaram nessa perspectiva e começaram a investir em economias frágeis que exportavam recursos naturais com termos de troca apreciados. Até o chamado renascimento africano foi fruto ilusório dessa maré de liquidez e integração comercial com a China. Eu acho que tem uma frase que fala assim, se a Amazônia é o pulmão do mundo, né, a China é o trem do mundo, ou a indústria, eu acho que é. A queda dos preços internacionais com a desvalorização chinesa nos últimos 5 anos lançou todo o resto do mundo que parecia imune à marola. Uma tal da marolinha, né? De tsunami. Na lona. A crise atingiu em cheio a periferia do capitalismo e os países exportadores de commodities, que no caso também é o que está incluso o Brasil. A possibilidade de saídas, as dívidas contraídas, ficou cada vez mais comprometida com a alta dos juros de longo prazo nos mercados internacionais e uma iminente elevação também das taxas de curto prazo nos Estados Unidos. O que era uma desaceleração ou recessão econômica começou a se transformar também numa severa crise monetária em boa parte do terceiro mundo. Em poucas semanas, uma aceleração desvalorizada das moedas locais frente ao dólar levou a um déjà vu generalizado da década de 1980. China, Índia, Rússia e principalmente Argentina e Turquia sofreram uma desvalorização brusca do dólar, perda de poder de compra de suas moedas do mercado internacional e alta dos preços dos produtos sensíveis ao câmbio. O Brasil não é diferente dos demais, embora por aqui, idiotizado pelo mercado, insistam que uma situação monetária é sólida graças a um excedente cambial derivado da exportação desenfreada na última década. A realidade é bem distante disso. A dívida pública brasileira, sem dúvida, não é mais denominada em dólar, apenas 3,6% do total, resultado de uma progressiva conversão nos últimos 20 anos da dívida externa em dívida pública interna, mas passou por um crescimento explosivo nos últimos 5 anos, ampliando cerca de 20 pontos percentuais em relação ao PIB. Bom, esse é um texto grande, faltam aqui alguns parágrafos, mas eu não vou ler o texto completo, porque eu acho que a ideia central do que se queria apresentar aqui, eu creio que já apresentei aqui, tá? Bom, então vamos então para a questão aqui da Terceira Guerra, para a gente poder finalizar esse vídeo. Até para não ser um vídeo longo, mas era para ser mais um comentário, um apanhado assim, uma opinião crítica também. Devo informar aos amigos, não sei bem qual é a utilidade, que os tambores de guerra, né,
acho que na teoria apocalíptica chama de trombetas do apocalipse, ou sei lá, uma coisa assim. Enfim, os tambores de guerra estão soando no planeta todo. Israel já está em guerra contra a Síria e apoiando terroristas islâmicos. Na Síria estão envolvidos os Estados Unidos, a Rússia, Israel, Arábia Saudita, Irã, Turquia, França, Inglaterra, Alemanha, Jordânia, China, etc. Os Estados Unidos estão acabando com as esperanças russas de paz, pois os diplomatas e a imprensa dos Estados Unidos estão declarando em alto e bom som que a Rússia é e sempre será inimigo dos Estados Unidos. Aí vem a questão do mundo multipolar e a disputa por comércio e recursos materiais. Então, enfim, o imperialismo quer matéria-prima que está na Ásia, né? Uma coisa, e ainda tem o mercado consumidor também, que tem a questão da correlação que teria levado à Primeira Guerra Mundial. A China está verificando seu potencial nuclear para uma guerra previsível contra os Estados Unidos. O que o Irã disse que fechará o Golfo Pérsico caso os Estados Unidos atrapalhem a saída do petróleo iraniano, que é o que os Estados Unidos prometem fazer. A Nicarágua está quase em guerra civil. A Venezuela está pronta para uma guerra com os Estados Unidos. E quem mais entrar, leia-se Colômbia, na Colômbia, a guerra civil não acabou. A Arábia Saudita está a uma guerra há mais de 2 anos contra o Iêmen e não está indo bem. A Ucrânia continua em guerra civil, embora moderada, e sempre ameaçada pela Rússia. A Turquia está em guerra contra os curdos e invadindo território sírio e iraquiano. O que tem contido a escalada é só uma coisa: as bombas atômicas. Mas essa barreira não vai funcionar para sempre. A crise política, econômica, social e moral brasileira é tão profunda que o nosso povo não está prestando atenção ao resto do mundo. Pois é a questão da Terceira Guerra Mundial, né? Do colapso do sistema capitalista, da superprodução, quer dizer, a produção não se realizar em consumo e trabalho, né? E o imperialismo, os capitalistas, eles levarem uma guerra, né? Seja proposital ou não, né? Seja intencional ou não, devido à guerra comercial, à formação de blocos, né? Busca por matéria-prima, manter as margens de lucro, certo? E destruir para reconstruir, né? Que foi também a questão lá da Segunda Guerra, construindo aquele país que foi fascista, né? Justamente para barrar a União Soviética. São as contradições, né? E problemas do próprio capitalismo, tá? Então a questão aqui sobre as esquerdas, que elas se dividem entre os setores reformistas, que de fato são hegemônicos e têm influência no movimento. Epa, isso aqui não interessa, espera aí, deixa eu fechar aqui. Influência no sistema operário, né? Os setores aí keynesianos que também, e o setor anticapitalista, que é apenas ideológico, né? Não tem condições de inferir na realidade, nem fazer uma insurgência, nem nada nesse sentido, certo? Ficando apenas, às vezes, academicista, não tendo contato com quem é explorado, né? Não fazendo uma disputa da narrativa, às vezes não conseguindo ampliação da disputa da narrativa na internet, né? Porque a internet é apenas uma extensão da vida real. A internet, isso aqui, é um complemento à luta real na rua. Tá? É apenas uma ferramenta de agitação, propaganda, né, e de disputa contra a hegemônica. Apenas isso. Tá? Então deixo para vocês aí essas duas questões aqui, que eu acho que é pertinente, tá pondo aí. Aí tem que ver como que fica, enfim, a gente teria que discutir outras coisas, formação de base, núcleo de estudos, núcleo de articulação e organização, a questão do programa de transição não orientado ao Nacional Desenvolvimentismo, nem programa democrático popular, e sim um programa de transição no sentido de ruptura com o Estado burguês, e não os setores hegemônicos da esquerda orientados ao baixo impacto ao capital, né, um reformismo de baixo nível, dentro do Estado, sem mudar o modo de produção, sem ocupação de fábrica, né, sem a perspectiva revolucionária. Tá? Essa diferença aí entre keynesianos, né, que de fato você tem
setor intelectual, até da direita. A direita, por exemplo, para entender o inimigo dela, ela tem que estudar o inimigo, quer dizer, ela tem que ler o Marx e entender o próprio Capital, entender a crítica à economia política e, enfim, e etc e tal, né? E você tem setores da esquerda, né, que são considerados esquerda, mas enfim, esquerda liberal, esquerda reformista, centrista, que podem ter uma plena compreensão teórica de Marx e Lenin, né, mas pragmaticamente adotam a perspectiva keynesiana, medidas anticíclicas, né, porque tem críticas às experiências socialistas, ou tem medo, ou não acha que é possível, ou acha que o mais plausível dentro da geopolítica internacional é um pragmatismo de um reformismo de baixo nível, que foi o PT de 2002 a 2016, né? 2008, aí, com a crise aí de 2008. Certo? Então é essa questão aí a ser discutida, a ser tirado o véu, certo? Sobre tudo o que vem ocorrendo no mundo e no Brasil, tá? Fazer uma diferenciação entre reformistas e revolucionários, tá? E de fato, como eu acabei de dizer agora, você tem uma esquerda que estudou Keynes, né? Uma esquerda que estudou Marx, estudou até o Lenin também, o Estado da Revolução e etc. Pode até, enfim, ter uma perspectiva de aparência, né? Mas não é anticapitalista nem revolucionário, quer dizer, tem uma perspectiva de, a partir de reformas dentro do Estado, a partir de uma perspectiva social-democrata, consiga chegar no socialismo. Na verdade, não vai. Não vai chegar no socialismo nessa ideia que houve até na primeira internacional e que houve também a expulsão aí na segunda internacional, que é a questão da social-democracia e de conquista de direitos e de reformas no Estado burguês, dentro do modo de produção capitalista, como se isso fosse alcançar o socialismo de fato. Não vai. Tá? Não vai alcançar. Tá? E eu não sou contrário às experiências que houveram na União Soviética. Aliás, eu até defendo elas, né? Inclusive o próprio Iosif Stalin, que foi uma liderança. E deixo claro aqui, né, uma posição pessoal disso aí. Então, se você gostou do vídeo, curte o vídeo aí no Facebook, se inscreva no canal do YouTube, e aí lá no YouTube, via Hangout, porque isso aqui é um monólogo, tá? Isso aqui pelo Facebook é um monólogo. Mas lá Facebook, não, no YouTube, a gente abre um diálogo, né, diálogo 2, triálogo, etc., para avançar, para bater um feedback, para ter uma orientação de um programa de transição, né, quer dizer, é um programa, mas a teoria é uma coisa, a prática é outra. O problema é como associar teoria e praxis, né? Aí é que está o pulo do gato. Mas enfim, uma boa noite para vocês, vou finalizar aqui a transmissão.